Oi, gente, aqui é a Nath Cavalcante, você está no Nath Terapia, o seu podcast sobre saúde mental. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você estiver nos acompanhando pelo Spotify, nos siga e avalie o podcast com 5 estrelas. Antes da gente falar aqui sobre a nossa convidada, eu não posso deixar de agradecer as pessoas que têm me apoiado desde o início nesse projeto. Então, eu quero fazer um agradecimento especial ao escritório Oliveira e Salles, o escritório de advocacia, que sempre me apoiou, que tem uma advocacia humanizada e que olha para as pessoas não apenas como números, mas como seres humanos, como pessoas que precisam serem escutadas, serem ouvidas. E também não posso deixar de agradecer a minha cafeteria favorita, a Coffee Jones, que sempre disponibiliza os cafés para nós podermos presentear os nossos convidados. Está aqui, gente, ó. Coffee Jones, maravilhosos. Tem a própria torrefação. E a cafeteria ela fica em São Caetano do Sul, na Rua Maranhão, número 390. Coffee Jones, muito obrigada. E agora vamos lá, gente, bater um papo muito especial com uma convidada que eu gosto muito. Vou chover de elogios, porque eu gosto muito dela, mas eu vou deixar ela mesma se apresentar. Oi! Tudo bem, gente? Eu sou Márcia Dantas, jornalista. Prazer conhecer a Nath nas redes sociais. E nos conectamos justamente pelo assunto que a gente vai debater hoje, que é saúde mental, né, Nath? Muita coisa a gente tem para falar sobre isso. Márcia, antes da gente começar, eu preciso te perguntar uma coisa. Sim. Ontem eu estava falando, né? Estava olhando lá o seu Instagram e falei, gente, a Márcia conhecia o Silvio Santos. Sim, Silvio Santos. Foi o meu mentor da vida, né, da minha profissão. Assim, e como ele era, Márcia? Então, o Silvio, ao mesmo tempo que ele era enigmático, né, ele tinha uma coisa um pouco de uma entidade. Assim, você olhava para ele, parecia que ele flutuava de uma energia tão forte que ele tinha, mas, ao mesmo tempo, ele era simples. Sabe assim, uma simplicidade mesmo de quem sabe que é grande? É isso. Silvio tinha muito disso e ele me ensinou muito a humildade de você estar no palco. Ele estava no palco mais para servir as pessoas, para fazer as pessoas rirem. Não era para ele ser a estrela, né? Ele me ensinou muito isso. E ele viu em mim uma potência que, às vezes, nem eu mesma enxergava, né? Ele viu o quanto que eu poderia entregar para a emissora naquele momento. Foi ele que me descobriu. Na verdade, eu já estava no SBT há uns 2 anos e alguma coisa, quando ele me viu substituindo um apresentador e fez uma ligação e falou para o chefe do jornalismo na época: como é que vocês não me mostraram essa moça antes? Por que eu não via? Tão bonita, fala tão bem e tudo. E aí eu já tinha ido no programa dele uma vez e, a partir disso, a minha vida mudou. Eu comecei a fazer a apresentação no SBT, depois eu fui para o SBT Brasil, que é o principal jornal da casa. Fiquei quase 4 anos, fiquei 4 anos, na verdade, no SBT Brasil. E a minha carreira deslanchou a partir disso. Mas eu sempre costumo dizer que o SBT me deu a oportunidade de eu ser a Márcia real, né? Porque tem essa coisa que, inclusive, afeta muito a nossa saúde mental, da gente criar máscaras nos ambientes de trabalho onde a gente vive. E no SBT eu me sentia muito à vontade. Tanto que eu chamava o SBT de casa, né? Era minha casa, era minha segunda casa, porque eu me sentia livre, muito livre para ser quem eu sou. Claro que a gente precisa performar em certos momentos por conta das notícias, por conta do que o jornal precisa, mas eu conseguia manter minha essência ali. Eu acho que foi a minha essência que o Silvio enxergou. Se ele perguntasse: Márcia, o Silvio enxergou a jornalista? Talvez sim, pela capacidade de oratória, pela beleza, que também é algo que na TV chama atenção, mas ele enxergou em mim a minha essência, o meu jeito de ser eu mesma, né? De não ter vergonha. Eu tive um caso que eu fui roubada ao vivo, né? Que o ladrão puxou meu celular, e o Silvio viu esse vídeo e achou muito engraçado a forma como eu reagi. Ele falou: nossa, mas que espontânea. Então, eu acho que essa minha autenticidade nas câmeras foi o que mais chamou a atenção dele. Então, saudades, né? Saudades do Silvio Santos, mas ele jamais vai morrer pra gente nos nossos corações. Silvio Santos realmente, o Silvio Santos, ele é eterno. Ele é eterno. Eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa que fale: eu não gosto do Silvio Santos. Todo mundo gosta do Silvio Santos. Realmente, ele acho que é uma das pessoas mais importantes do Brasil. Perfeito. Sem dúvidas. Não tem ninguém que não conhece. Sabe quem é o Silvio Santos? Da criança pequena até o mais velho, todo mundo conhece. E você falando dessa questão do vídeo, quando você foi roubada, desculpa, eu ri, porque eu lembrei da cena. Não precisa, não é engraçado, até eu mesma, quando me vejo. Eu lembrei da cena. E uma coisa que eu acho muito legal, porque você mostra muito
você é uma pessoa transparente nas redes sociais. Sim. Então, quando você fala, eu posso ser quem eu sou no meu trabalho, pude ser quem eu realmente era. E eu vejo muito isso. Eu lembro quando eu comecei a te seguir, você tinha, sei lá, acho que uns 200 mil seguidores, mais ou menos. Hoje está com quase 2 milhões, né? Sim. E eu lembro que muitos vídeos seus viralizaram, você dançando ali, fazendo uma dancinha com funk, com os funkeiros, e os funkeiros respondendo depois, falando com você, Sim. gravando vídeo. E eu acho que isso mostra uma conexão tão grande com vários públicos. Verdade. E é muito legal quando você consegue conversar com todos os públicos, não com um nicho específico. Eu acho que isso é muito legal do jornalismo. Verdade. Porque você fala com todos os mundos. Então, você anda em todos os ambientes e todo mundo te respeita. Todo mundo fala, olha, a Márcia é uma pessoa que é muito elegante, que ela pode estar, sei lá, dos lugares mais chiques, mas ela está aqui No meio do fazendo povo também. a trend dos funkeiros e os funkeiros achando o máximo e todo mundo achando o máximo. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Mas sabe o que eu fiquei pensando ontem, enquanto eu estava pensando aqui nas perguntas que eu ia fazer para você? Como que você lida com essas questões dessas notícias mais pesadas que você precisa dar? Porque assim, eu fiquei me imaginando, eu falei, gente, já pensou eu ali tendo que dar uma notícia... Sim. Assim, teve alguma coisa assim, uma notícia que foi muito pesada que você teve que se controlar ou respirar e falar assim, como que eu vou falar sobre isso? Porque assim, atrás do jornalista existe um ser humano. Sim. A gente, como você falou, eu preciso performar, mas existe um ser humano. Teve alguma situação assim que foi muito impactante para você? Tiveram várias situações, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de que o jornalista não precisa sentir, ou que o jornalista precisa ser sério o tempo inteiro, que o jornalista não pode demonstrar o que ele sente. Na verdade, foi uma coisa que eu sempre bati muito na tecla. Não, se uma notícia me indignar, eu vou me indignar. Eu não vou me segurar, né? Claro que ponderando alguns pontos. Eu não posso acusar ninguém. Eu não posso dizer que o cara fez se ele não for julgado. Claro que a gente tem a ética jornalística, mas eu não posso deixar de me indignar, de me entristecer, porque senão não tem por que eu estar ali, né? Eu estou ali para reportar, para informar, mas também para levar o lado humano. A pessoa que está em casa, ela se identifica com o sentimento. Então, por diversas vezes que eu noticiei casos de mortes de crianças, de situações difíceis, que eu nem vou ficar citando aqui, eu me indignei, me emocionei, e muitas mães e muitos pais se solidarizaram com aquilo e se indignaram junto. E o papel do jornalista é esse também. E você só faz com que a notícia chegue até a pessoa quando a pessoa sente ela também. Presta atenção, a comunicação, Nath, ela só é realmente eficaz quando ela leva sentimento. Porque não adianta eu apenas falar se aquilo vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Se aquilo toca você, você vai lembrar para o resto da vida. Então, assim, comunicação é sobre isso. Não é sobre apenas reportar. E eu entendi isso muito cedo na minha carreira. Todas as vezes que eu me indignei e que eu coloquei a minha raiva também foi muito propulsora de muita coisa, né? Eu nunca fiquei podando completamente a minha raiva, porque quando a minha indignação vem, ela vem com a minha força junto. Você perguntou de um caso que me revoltou muito, recentemente, o caso da PM Gisele, que foi morta pelo marido, né, um tenente-coronel da Polícia Militar aqui de São Paulo. E aquilo me veio, e eu falei, pelo amor de Deus, né? PM de São Paulo, você realmente vai aposentar esse homem sem julgá-lo? Que vergonha para a PM de São Paulo, né? Então, vem uma raiva, vem uma indignação, e eu deixo vir. Em alguns momentos, eu já me podei, por medo do que iam falar. Mas hoje eu deixo muito mais vir. Porque eu sei que quando vem, eu também já tenho o controle disso. Mas você percebe que com a terapia, com os anos de terapia que eu faço há muito tempo, eu consegui domar mais essa raiva. Porque antes ela vinha de uma forma muito grande, até nas minhas relações mesmo de amizade, de amor, e aí domava tudo e eu não conseguia falar o que eu queria, do jeito que eu queria, porque a pessoa não me ouvia quando eu estava com raiva e brigando. Então, a raiva precisa também ser domada, como qualquer sentimento. Sim. Então, eu trago essa raiva e domo ela para aquilo que eu quero. Eu não posso deixar ela me tomar, porque senão eu não faço nada, né? E as pessoas perdem o respeito também por mim. Então, acho que um grande desafio da minha vida sempre foi esse. Eu vivi, Nath, numa casa, numa família, quando eu era criança, que era muita briga. Meus pais brigavam muito. E era tudo muito no grito, na raiva, no empurrão, no bater. E eu tive que, por muitas vezes da minha vida, tirar
essa coisa que tinha na minha consciência de que eu só ia conseguir algo se eu brigasse por aquilo, sabe? Então, a minha válvula sempre era ir para a raiva, para a briga, para o choro, para o grito. Então, quando eu tive o Gabi, quando veio meu filho, eu comecei a tentar... Veio aquela imagem da mãe, como a minha mãe me tratava, como a minha mãe fazia, para eu não espelhar nele o que ela fazia comigo, né? Então, filho é muito louco, né? A gente, quando tem filho, a gente precisa rever tudo. A gente se revê criança, a gente se reencontra criança quando a gente é mãe, né? Então, foi um processo mesmo de eu reaprender a me relacionar, tanto com meu filho quanto com meus amigos, de evitar ir excessivamente para esse lugar de descontrole da raiva e das emoções, né, em geral. Isso é muito bonito. E ver você falando, né? Eu que estou na jornada da psicologia, que estou estudando psicologia, é muito legal a gente ver o quanto a psicoterapia ela nos ajuda a ressignificar padrões de comportamento, de pensamentos que a gente vivia. Sim. Então, eu acho que é muito legal quando você fala sobre isso, né? Para dizer para as pessoas, você não precisa ter um problema grave de saúde mental para você poder procurar psicoterapia. Se você quer a sua melhor versão, busque psicoterapia. Sim. Porque existem padrões que a gente tem, a gente nem percebe. Perfeito. Porque a gente aprendeu daquela forma com a nossa família. É a única forma que a gente sabe de agir. E você falando sobre filho, é muito interessante porque muitos pais, mães em especial, procuram a psicoterapia quando tem filhos, porque falam, eu não quero cometer os mesmos erros. Perfeito. A gente vai cometer erros novos, né? Errar sempre vamos, mas não tem como você não cometer erro, né? Quando você é pai e mãe. Mas eu acho que é possível você não cometer os mesmos erros. Sim. É você não traumatizar como a gente foi traumatizado, né? Todo mundo foi. Enfim, né? E assim, você me falou agora, né, sobre essa questão da saúde, da sua saúde mental, de você ter aprendido a lidar com esses sentimentos. Uma coisa que você falou no início foi sobre essa questão... Aliás, falou no início, não. Você falou num outro podcast, que agora que está me vindo na cabeça aqui, sobre essa questão da aparência. Ah, sim, né? perfeito. Eu acho que para a mulher isso pesa muito também. Muito. Muito. Como você teve que aprender a lidar com isso também? Porque aquela coisa, a mulher que está na frente da TV tem que ser extremamente magra, Sim. a mulher não pode ter rugas, Sim. a mulher tem que estar sempre sorrindo, sorriso lindo, tudo perfeito. Como que você lida com isso, Márcia? É uma transformação, porque eu estou envelhecendo, Nath, na frente das câmeras, né? Eu estou há 20 anos na televisão. E eu comecei muito cedo. Eu comecei com 17 anos. Minha primeira reportagem eu tinha 18. E eu fui vivendo todos os processos da minha vida com a TV me filmando, com a TV registrando aquilo. Então, em diversos momentos, foi muito difícil, por exemplo, pós-maternidade, eu me ver um pouco mais gordinha, ou pós umas férias que você tira, que você relaxa total e que você volta para o vídeo e o seu chefe fala, nossa, você engordou, né? Nossa, mas o que aconteceu nessas férias? O que você fez? Então, parece que você vive com vigia o tempo inteiro. Eu me sentia vigiada em relação ao meu corpo em toda a minha vida. Eu nunca me senti livre em relação ao que eu queria para o meu corpo. Por exemplo, agora eu quero ter um pouquinho de peso mais mesmo. Tudo bem, eu quero viver. Eu nunca pude me permitir, porque a televisão sempre esteve ali. E eu sempre ouvi que, para estar na TV, precisava ser magra. E, de fato, existe isso. Eu não vou negar que, se talvez eu tivesse 10 quilos a menos, você acha que o Silvio Santos teria me contratado do jeito? Não sei. Acho que não. Não vou ser hipócrita, Nath, de dizer que uma boa aparência não abre portas na televisão. Não vou. Então, eu acho que, sim, a gente precisa investir na nossa imagem por bem-estar físico, emocional e tudo, mas isso não pode ser uma prisão. Então, acho que de uns anos para cá eu tenho lidado um pouco melhor com essa questão. Porque sempre fiz terapia, porque o exercício entrou na minha vida como uma forma de que eu gosto muito. Eu malho há quase 10 anos com o meu personal. Meu filho tem 10 anos, logo que ele nasceu eu comecei a fazer personal com o Fabi. E, assim, mudou muito a minha vida. Eu gosto muito hoje de me exercitar. Tive momentos que engordei um pouco mais, casei, mudei de apartamento, mudei de vida. Mas eu nunca mais deixei aquilo virar... Eu tive compulsão alimentar já, quando eu mudei de Belém para cá. E eu engordei 20 quilos, foi uma situação bem difícil. E eu já tive depressão e compulsão junto. Então, é algo que você tem que ser vigilante.
Porque a depressão e a compulsão são doenças que você vai estar sempre ali. Então, quando eu percebo que eu estou indo para aquele gatilho, sabe, Nath? Aí eu vou, vou dar um freio. Porque eu sei que se eu cair no buraco, é muito pior para eu sair depois. Então, eu fico me vigiando e me controlando. Por exemplo, eu passei muitos anos sem remédio. Muitos anos sem remédio ansiolítico, por exemplo. Que eu acho que eu parei de tomar ansiolítico quando eu fiquei grávida do Gabi. Depois veio o puerpério e tudo, não tomei mesmo assim. Depois a academia começou a ser essa coisa do... E voltei para a terapia também. Depois eu vivi uma separação, mesmo assim não voltei a tomar ansiolítico. Mas eu vivi uma crise de 2024 até a minha demissão do SBT, uma crise muito profunda profissional lá dentro. Assim, eram umas perseguições, umas coisas bem pesadas em cima de mim, uma instabilidade muito complicada dentro do SBT, e eu voltei a tomar remédio. E já fazendo terapia, que eu nunca depois deixei de fazer. E aí eu comecei a tomar primeiro fluoxetina e depois eu migrei para a sertralina, que eu achei que a fluoxetina já não estava do mesmo jeito, eu tinha passado muito tempo tomando a fluoxetina. E aí a sertralina veio como aquele... Né, eu estava também casar, aquele ano de que você prepara a festa do casamento, aquela ansiedade. Afe Maria. Então, também precisei do remédio. E até hoje tomo, porque depois vivi a demissão do SBT, veio a nova recolocação no mercado, na Jovem Pan. Então, foram muitos processos muito rápidos, muito em cima um do outro. Então, eu nunca parei de tomar o medicamento. Inclusive, tive uma crise há uns 4 meses atrás, que eu tive que dobrar a dose. Fiquei com 100 miligramas de sertralina 2 vezes ao dia, 50-50. E agora retomei a dose de 50, que é a minha dose de manutenção. E eu falo isso com um coração super aberto, porque a sertralina, o remédio, me ajuda na minha estabilidade de uma pessoa que tem crise de ansiedade e que eu acho que não quero viver a vida inteira com ela, mas é um momento que na minha vida que eu ainda preciso dela. E assim como vou recorrer sempre que precisar. Eu não vejo o medicamento como vilão, pelo contrário, ele me salva, entendeu? E também não vejo ele como uma boia que eu tenho que ficar o tempo inteiro. Quando eu me sinto bem e quando eu converso com a minha médica e falo, vamos tentar parar? Vamos fazer o desmame? Vamos. Beleza, ainda não me senti pronta para isso. Em 2 anos e meio que eu retomei a medicação, não me senti pronta para isso, mesmo fazendo terapia. E eu vou continuar até onde eu achar que preciso. Então, eu acho que a relação com o medicamento tem que ser igual uma relação de amor, uma relação de amizade. Você tem que ser muito claro, sabe? Você tem que olhar para o medicamento e falar o que... Né? Olhar para o que você está sentindo, principalmente, e ser muito claro que o que você precisa naquele momento é isso. Márcia, o que você tem a dizer para as pessoas que têm medo de tomar medicamento antidepressivo, ansiolítico? Eu acho que o medo vem muito daquela coisa, vou ficar dependente do medicamento, sabe? Assim, ou o medicamento vai me dopar, vai me tirar as minhas sensações, as minhas emoções. Cara, o medicamento, na verdade, ele vai te ajudar a ver as suas emoções e o mundo de um jeito melhor. Porque quando a gente está no meio de uma ansiedade, no meio de umas crises, a gente não vê o mundo do jeito que ele é. A gente vê o mundo do jeito que a nossa cabeça acha que ele é. Naquela crise, é um mundo completamente distorcido, é um mundo cheio de medos, é um mundo cheio de entraves. E o medicamento ele é como se fosse limpar, sabe? Assim, o vidro tá sujo, aí o medicamento vai e faz assim, ó, tira a lupa do vidro e te faz ver o mundo de verdade como ele deve ser. E aí você consegue questionar, você consegue pensar, você consegue... Tô até vendo que você está emocionada. Eu tô emocionada porque, apesar de ser um assunto que eu falo muito, praticamente todos os dias nas redes sociais, só quem passa sabe. Só quem passa sabe. Só quem passa sabe o quanto essa batalha ela é difícil no dia a dia. Né? De você ter que lidar com seus monstros, com seus demônios. Exato. E você não mata os demônios e monstros com o medicamento. Você aprende a lidar. Você aprende a lidar com eles. Você aprende a lidar. Então, sempre que as pessoas falam para mim, Nath, eu tô com medo de tomar medicação, por exemplo, porque eu tô com medo de ganhar peso. Né? A gente fez olha, eu acabando com a minha maquiagem. A gente fez um episódio com um endocrinologista e eles estavam falando pra gente exatamente isso, que, né, que as pessoas podem ganhar peso. Aconteceu isso comigo recentemente, estou na batalha para voltar pro meu peso, né? Mas a medicação é muito necessária para estabilizar. Exato.
Pra te tirar da crise, né? Para te tirar do poço, do fundo do poço. Na verdade, para te ajudar, muitas vezes, a se manter vivo. Isso. Perfeito. Porque isso é o mais importante. Óbvio que a gente precisa, né? Eu falo, gente, a mulher dizer que ela não fica abalada quando ela ganha peso é mentira. Claro. É mentira. Sim. Toda mulher... A gente sempre quer perder um pezinho, né? Sempre quer estar melhor. Mas eu acho que a gente precisa entender que existem momentos e momentos na nossa vida. E, às vezes, vai ter momentos que a gente vai precisar da medicação, às vezes numa dose maior, para se estabilizar, para poder ficar bem. E eu fico emocionada também, Má, de ouvir você falando, porque as pessoas não gostam de falar desse assunto. Sim. Às vezes eu convido pessoas para virem aqui e as pessoas falam assim, Nath, eu falo sobre qualquer assunto, menos sobre isso. Nossa, porque não quer mostrar as suas fragilidades. Imagina. E, na verdade, quando você mostra as suas fragilidades, você cria conexão com as pessoas. E eu acho que quando a gente tem uma visibilidade nas redes sociais, na TV, como é o seu caso, que é uma pessoa que tem uma visibilidade ainda maior, as pessoas vão olhar para você na TV e vão falar, olha, ali vão ver você na Jovem Pan, vão ver você no YouTube, e vai falar assim, olha, a Márcia é uma pessoa parecida comigo. Sim, sim. Então, isso faz muita diferença e eu acho que é algo que nenhum dinheiro no mundo paga. Sim. Os seus pequenos, as suas falas, os seus testemunhos mudam, pode mudar vidas, pode mudar a rota da vida de uma pessoa. Então, eu vejo isso no dia a dia. Muita gente me fala assim, né? Me manda mensagem falando assim, Nath, eu comecei a tomar medicação ou eu procurei um psiquiatra porque de tanto escutar você falando, que é importante. Não estou nem contando para minha família. Eu falo, gente, não precisa contar para sua família se você não quiser. Sim. Porque existe um preconceito ainda. É você e você. Toma a sua medicação, vai fazer a sua psicoterapia. Exato. Porque isso vai ser uma forma de você voltar a viver e a ter uma vida gostosa de viver. E é bom falar que não é só a medicação, né? A gente precisa estar alinhado com tudo, né, Nath? Com a psicoterapia, com o exercício, com a vida regulada de uma forma geral, dormindo bem, comendo bem. Porque também não adianta você só tomar a medicação e achar que ela vai fazer um milagre na sua vida se você não tiver pelo menos o mínimo, né, de controle do seu dia a dia, da sua rotina, da sua vida, né? Então, assim, realmente a medicação vai te ajudar a te deixar viver a vida, mas assim, toca a tua vida também se tratando, né? Exatamente. O tratamento para a saúde mental, ele é multidisciplinar. É isso. E um exemplo que eu gosto bastante de usar, eu uso em vários podcasts aqui, é que, para mim, a medicação, ela é como se ela fosse... Como se nós fôssemos um trem desgovernado. Sim. E a medicação é o que vai ajudar você a voltar para o trilho. E a psicoterapia, junto com os exercícios, né, com a alimentação saudável, vai ajudar você a se manter no trilho. Perfeito. Até você aprender a andar sozinho. Então, a gente precisa ter esse entendimento e também compreender que a medicação, ela não cura tudo. Porque se você vive um relacionamento tóxico, se você está num ambiente de uma empresa que te faz mal, adoecendo, você pode fazer o melhor tratamento para a saúde mental. Você vai continuar doente. É isso. Então, o ambiente, ele impacta muito. Eu, inclusive, estou estudando isso agora nas aulas de psicologia. Uma das abordagens da psicologia é o behaviorismo. Ele fala muito sobre isso. O quanto o ambiente ele é adoecedor. Perfeito. Então, assim, E às vezes é muito difícil, né, Nath, a gente sair desse ambiente, né? A gente mudar o ambiente. A gente tem muita... A mudança é muito difícil, né? Mudança faz isso. Por mais que tira da paz, né? Por mais que haja, assim, uma dor, né? É confortável. Exatamente. Entendeu? É confortável. Então, assim, você está naquele emprego que não está te fazendo bem, mas você fala, o salário é bom. É isso. Eu já estou confortável, eu estou aqui há tanto tempo, mas você está sofrendo por aquilo, né? E o ambiente começa a te adoecer. No meu caso, foi bem assim no SBT. Assim, eu amava muito aquilo, mas de um tempo para cá, estava muito difícil viver ali. Mas eu não ia pedir demissão, assim. Né? E até que eu fui a demitida, porque eu meio que entendi que aquilo ali não estava mais dando certo, né? Talvez um emprego é uma relação de casamento também, né? Você vive muitos anos, tem um momento que acaba e tá tudo bem. Só que se vive um luto, né? Se vive né? Poxa, mas por quê? Por que foi assim? Só que depois de um tempo você vai ressignificando. Acho que tudo tinha que acontecer desse jeito. Eu realmente precisava passar por isso. Eu precisava me recolocar em outro lugar. Eu precisava aprender outras coisas. Então, é isso. É o jeito que você lida também com o que acontece com você, né? E pessoas emocionais, assim como eu vejo que você é emocional, muito. eu sou muito também. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu trabalhei muitos anos no Banco Itaú.
E chegou um momento que o meu coração não estava mais lá. Não, perfeito, o meu também não. O meu coração, assim, por mais que eu amasse fazer aquilo que eu fazia, nossa... Você não via mais propósito. Exatamente, É muito doido eu não isso. sentia um propósito, o meu coração não estava mais ali. Eu também sentia Então, a por mesma mais que eu adorasse os meus clientes, sempre conversava ali com os meus clientes, eu sentia que o meu coração não estava mais naquilo. E aí eu também ficava, eu saio daqui, peço a conta, aí consegui ser desligada, teve um corte lá geral, e foi a mesma coisa. Tem esse período de luto, mas hoje eu falo, abriu novos horizontes para mim. Então, acho que veio muito aquela frase, as tempestades são necessárias para nos levar a praias que a gente jamais imaginou que iria chegar. Com certeza. Então, é exatamente isso. Vem as batalhas, mas aí a gente olha e fala, gente, olha esse Caribe que eu posso viver. Perfeito. E eu tava... Não quero diminuir a Praia Grande, porque eu amo a Praia Grande. Mas é mais ou menos isso, né? Sim. Assim, você fala, gente, não tem só E você só ama aqui. a Praia Grande porque você nunca viu as outras, né? Você fala assim, eu amo o litoral sul de São Paulo porque você não conhece o Nordeste. Nordeste, exato. Você não conhece Santarém? E olha, eu acho Santarém linda. Eu nunca fui para Alter, mas eu Então, amo. é exatamente isso. Então, é importante, acho que isso amadurece muito a gente. Amadurece. Né? Como E aí ser a gente humano. vai criando também umas cascas, né? Assim, sabe? Eu fico pensando assim, caramba, eu já passei por tanta coisa. Não quer dizer que eu não vou cair de novo. A gente sempre vai. Mas aí a gente vai aprendendo a cair, né? Tipo na luta, que o meu filho estava me falando que o professor ensinou no judô, ele aprendeu a cair, a rolar e tal. Eu acho que ser adulto é meio que isso. Você vai aprendendo a cair. Primeira vez que você cai, pá! Bate com a cara no chão, se esfola todo. A segunda vez você já dá, uma maninha. Aí você cai e levanta mais rápido. E eu acho que é meio que isso, assim. Você vai aprendendo a cair, você levanta mais rápido e um pouco mais forte também. Então, eu acho que as batalhas da gente são muito necessárias, né? Para que a gente volte melhor. Na psicologia, a gente fala que a gente cria o repertório emocional. Perfeito. É um repertório emocional. Então, assim... Como se fosse aquela parabólica. A parabólica é muito antiga, né, gente? Falando da idade, né? Falando, tipo, denunciei a idade, falar de parabólica. Mas, assim, é como se você realmente tivesse ali uma anteninha e você consegue observar as coisas, porque você tem esse repertório para observar. E isso é uma coisa muito, muito importante. E você estava falando sobre essa questão, me veio aqui na cabeça de redes sociais. Até aproveitar e te pedir aqui um conselho, dicas. Porque, assim, não é fácil você lidar com críticas nas redes sociais. Sim. Não é nada fácil. Né? Então, sobre aparência. Sim. Né? Por mais que eu não seja uma pessoa que tenha tanta visibilidade, assim como você, como outras pessoas, eu tenho uma certa visibilidade ali do meu público. E, normalmente, quando fura a bolha... Sim, vem muita coisa, Vem muita coisa pesada, principalmente de saúde mental. Ai, por que você está falando isso? Você quer chamar atenção? Por que você não se... Muita gente fala isso. E eu falo, gente, como pode? Ou do meu peso, que agora eu ganhei peso. Ah, mas o que aconteceu? Que você tá gorda. Né? As pessoas, assim, na internet, as pessoas não têm filtro daquilo que elas falam. Perfeito. Óbvio que eu sei que a pessoa tá com um celularzinho aqui, realmente, se fosse da minha frente, provavelmente não falaria. Mas tem coisas que são muito pesadas e que, às vezes, se você não tá num bom dia, você internaliza aquilo. E aí você fala assim, gente, só uma pessoa me falou isso. E outras 3.000 tá falando ao contrário, mas você se apega naquilo. Eu sei que você recebe... Sim. Muitos ratings também. Como que você lida com isso? Então, recentemente eu comecei a falar mais de feminismo nas minhas redes, né? De apoiar mais as mulheres. E eu estou amando vendo você falar sobre isso. E é uma coisa que tem me pegado muito mesmo. E eu vejo que tem muita mulher que me apoia muito. O meu público é muito feminino nas redes também. E vem muito hate de homem, né? Enfim, dos machos alfas e tal. E aí, tem até uma frase que acho que foi a Luana Piovani que falou, ou ela postou ontem nos stories, eu não sei se é uma pessoa ruim, não gosta de mim, que bom, me faz um favor, algo assim. Mas assim, eu gosto da Luana, mas em algumas coisas acho que ela exagera. Mas ela passa do ponto. Sim. Mas eu amo a diva no ponto de que ela é muito ela mesma, e isso é uma coisa que eu prego também, e eu acho isso maravilhoso na Luana. E tudo bem, quando a gente mesmo, a gente acaba ultrapassando alguns limites. Eu também já fiz isso algumas vezes, então eu me identifico também. A gente está aprendendo. Mas é isso, eu acho que
a pessoa mostra muito o que ela é também ali, sabe? E eu já tive muitos cancelamentos, já tive muitas viralizações, que veio muita coisa boa, veio muita coisa ruim, veio muita coisa boa, muita coisa ruim. E eu fui ganhando essa casca também de aprender a lidar. Falar, ai, caramba, amanhã ninguém vai estar falando disso. Tá todo mundo falando de mim hoje. Eu vou sair na rua, não vai acontecer nada. Eu vou no mercado, ninguém vai nem saber o que eu tô falando. E eu tô achando que eu sou a última bolacha do pote. É meio que se dá um pouco de desimportância também. A minha mãe fala... Uma vez a minha terapeuta falou... Ah, você acha que você tá viral, que todo mundo tá falando de você? Vai no mercado. Percebe se alguém vai falar de você no mercado? Ou vai na farmácia. Você acha que a pessoa da farmácia vai estar se ligando para quem é a Márcia Dantas que viralizou por isso, por aquilo? Não. E aí eu comecei a pensar, puxa, é verdade, que desimportante que eu tenho que ser também. Ah, tá todo mundo falando de mim, tive uma briga com um bate. Ah, tá todo mundo falando disso? Às vezes não. Às vezes as pessoas só estão vivendo para as próprias vidas. Na internet, a gente vive nas nossas bolhas na internet. Então eu comecei a me dar também um pouco de desimportância, sabe? Ah, beleza, falou isso, aconteceu, amanhã ninguém mais tá falando, depois de amanhã tá todo mundo falando de novo, depois de não sei o quê. É muito do momento emocional que você tá, né? Por exemplo, mas eu sou muito de comprar uma briga. Eu compro a briga, eu compro. E eu vou até o fim. E aí, assim, ainda mais, eu sou muito essa coisa da justiceira. Eu tenho essa coisa da justiceira, entendeu? E eu tenho, é meu. Ah, Márcia, você poderia lidar de uma melhor forma, fingir que não é com você? Posso, mas, cara, não vou estar sendo eu. Não quero. Não quero, entendeu? Então, vou comprar essa briga e vou trazer as consequências pra mim. Tem que entrar com processo? Tem que tomar processo? Tem que não sei o quê? Ok, é uma briga que eu comprei porque eu acredito. Também eu não fico me tirando das brigas que eu... Não, eu compro brigas que eu acredito e, ok, isso eu vou. Então, é isso. Tem brigas que valem a pena? Isso aqui vale a pena. Tem brigas que não valem a pena, que você tira o pé. Então, aí também, compra muito da minha saúde mental? Vai me desgastar muito da minha energia comprar essa briga? Eu preciso disso agora? Então, são perguntas que você faz, porque você faz terapia, né? Eu preciso disso agora? É uma briga que eu preciso comprar? Então, eu já escolho um pouco mais as minhas batalhas. Não quer dizer que eu escolha sempre as certas, né? Não quer dizer que eu não vá sofrer com as escolhas. Eu sofro. Mas é isso. Eu acho que eu tenho escolhido mais e tenho observado mais quem me importa nas redes sociais, assim. Eu não deixo mais essa coisa me tomar. Eu já me deixei muito, tá? Eu já tive quase um burnout, porque eu comecei a trabalhar com infoprodutos. E aí eu fiz 2 turmas do meu curso de telejornalismo prático. Na segunda turma, eu quase pifei. Porque eu me cobrei muito, 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 muito. E era uma dedicação muito extrema. E eram alunos que te cobravam muito também. E aí eu ficava, puta merda, eu não vou conseguir entregar. Porque eu sempre quero entregar o meu melhor, entregar o meu máximo. Então, eu quase tive um burnout na época da minha segunda turma do telejornalismo prático. Mas é isso, você vai aprendendo. Falou, posso até fazer um infoproduto de novo, mas não vai ser mais nesse molde. Isso aqui me adoece. Isso aqui experimentei e não gostei. Sabe? Aprender a dizer não para as coisas que vão chegando também. Isso é um processo meio libertador, sabe? Quando você aprende a falar assim, ixi, não, isso aqui eu não quero. Ah, você vai ganhar 10 mil, 20 mil reais, 30 mil reais, mas isso aqui você vai ter que fazer 3 vezes por semana. Não. Eu acho que eu prefiro ganhar 5, fazer uma vez e conseguir manter minha vida, minha rotina. Sabe assim? Então, conseguir avaliar melhor o que chega. Eu acho que isso é bom. Teve um vídeo uma vez que eu vi seu que eu achei, nossa, muito legal, quando você falava que você tinha mudado um pouco a sua rotina para poder estar mais com seu filho. Sim. Queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que isso é tão importante, porque a gente chega um momento... quando a gente é quase da mesma idade, né? Na verdade, a gente é da mesma idade. Descobri que você é de 87, 87. né? Eu sou de 88. Ai, que legal! A gente é quase da mesma idade. Então, assim, acho que quando a gente chega num momento da nossa vida, acho que principalmente depois dos 30... Sim. A gente se importa, assim, em conquistar coisas. Sim, perfeito. A gente pensa, mas a gente dá muito mais valor à família. Uhum. É muito mais importante você ter momentos com... Eu não tenho filhos, mas para mim é muito importante estar perto do meu marido, com os meus pais, com os meus sobrinhos, com a minha irmã, com o meu irmão. Eu acho que isso é uma coisa que a gente passa a valorizar muito mais do que ali na casa dos 20. Sim. E eu queria que você falasse, assim, que momento que você entendeu isso, dessa importância. Falasse um pouquinho pra gente aí dessa questão de família, que é uma coisa que é tão importante. Eu tive muitos momentos na rotina de jornalismo. A nossa rotina é muito maluca, né? De horário. Eu nunca tive, por exemplo, feriado, Natal e Réveillon. Ou você trabalha um, ou você folga o outro. Os nossos plantões são muito difíceis no jornalismo. E eu sempre lidei muito bem com isso, até eu ter o Gabi, né? Quando eu tive o Gabi, e depois eu separei do pai do Gabi, porque ainda tem esse plus de uma separação, que você tem que aprender a lidar com as rotinas diferentes do pai, os horários. O Gabi ficou muito desregulado
logo que a gente mudou para outra casa, que eu casei novamente, enfim. Então, o que eu percebi é que criou-se uma ansiedade nele muito grande, justamente pela ansiedade que eu carregava. Eu vivia fazendo as coisas com muita pressa, com muita rapidez. E era muito, tudo tô atrasada, era tudo tô no automático. E eu vi que o Gabi começou a ficar assim. Ele chorava se ele atrasava 1 minuto para entrar na escola. Começou a ser pesadíssimo para ele. Ele começou a entrar em pânico com o horário da escola. E aquilo começou a me acender um alerta dele dentro do carro começar a ter crise por conta de horário da escola. E eu falava para ele que não precisava, só que eu agia igual. Então, o erro estava muito em como eu lidava e ele estava espelhando esse comportamento. Então, realmente, a gente precisa muito se olhar, né, para isso. E eu comecei a perceber que, quando eu desacelerava, ele se conectava mais, ele conseguia se sentir menos cobrado, porque ele é uma criança que tem uma autocobrança muito grande, porque o sarrafo dele é muito... os pais dele têm sarrafos muito altos, o pai dele tem um cargo alto, no jornalismo não aparece na TV, mas tem um cargo alto. Eu tenho essa visibilidade, as pessoas sabem que eu sou. Então, você imagina para uma criança o que é lidar com pais que já têm, né, uma coisa assim. Para mim nunca foi pesado, mas para ele porque ele se cobra, né? Então, eu comecei a falar, bom, eu preciso ter mais momentos em off com ele, né? E essa coisa de rede social, essa coisa de estar no celular. Tipo, tem que ter um momento de chegar em casa e parar o celular? Tem. O celular em casa até 9 horas da noite? Em exceção, em algum momento que eu tenho um trabalho mais ok, beleza, mas é exceção, não é todo dia. Gabi, a gente vai deitar 9, 9h30 da noite. Assim, foi um processo. Ele dormia 11 horas da noite, meu filho. Mas por quê? Ele tá com quantos anos? Ele tá com 10 agora, fez 10. Ele dormia muito tarde, porque eu chegava tarde do trabalho e ainda ficava resolvendo coisa e ainda ficava na rede social. Então, assim, porque eu trabalhei muitos anos até 9h30 da noite. Então, chegava em casa e ele precisava me esperar chegar, né? Então, eu mudei de trabalho, a nossa rotina mudou, e aí eu consegui agora trazer ele para esse horário dele dormir até 9, 9h30 da noite, que foi uma coisa que eu achei que nunca fosse acontecer. Mas eu consegui. Mas por quê? Porque eu mudei primeiro a minha rotina para a criança depois se adaptar, né? Então, foi isso. Eu comecei a perceber que essa coisa louca da cobrança e do trabalho estava afetando muito na minha vida com ele, na saúde mental do meu filho. E aí eu precisei mudar. E ele tem crise de ansiedade, ele é uma criança ansiosa, a gente não entrou com medicação, mas ele faz psicoterapia desde que ele é bebezinho, ele teve que fazer fono por conta de ansiedade, não era gagueira, mas era uma ansiedade de fala. Então, assim, ele teve várias... Mas também, assim, a vida, né? A gente não tem como evitar que as coisas aconteçam com os nossos filhos. Mas hoje ele já é uma criança que fala mais sobre o que ele sente, já conversa mais. É uma delícia viajar com ele. É uma delícia participar desse crescimento. Ele é muito consciente de muita coisa. Eu falo que ele é um velhinho, ele tem uma alma velha, assim. Ele é. Filho da Márcia, como ele não vai ser consciente? Ele tem uma alma velha. Ele não vai ser consciente das pautas e das coisas? Então, eu queria, às vezes, que ele fosse mais crianção. Mas é isso. Teve um dia desse que eu vi ele brincando com um amiguinho. E eles ficam no jogo e tal. Aí falou assim, olha, fulano, não é mais pra gente falar coisa de alfa e beta, viu? Porque eu ouvi a minha mãe falando que isso é coisa da machosfera. Juro. Aí ele brigando. Não pode mais falar alfa e beta, não. É machosfera, né? É machosfera. Aí o menino, mas o que é machosfera? É coisa daqueles homens que falam mal de mulher. Assim. Ai, eu achei tão bonitinho, porque eu não estava perto, e ele falando com os amigos. E depois ele, mamãe, tem mais alguma coisa que é da machosfera que eu não posso falar e tal? Eu falei, aquele negócio de sigma que você ficava falando, descobri que sigma era machosfera. E ele ficava fazendo cara de sigma. Fazendo, né? E aí eu falei, não sabia que era, e fui pesquisar e era. E ele, tá bom, então. Se tiver qualquer outra coisa, você me fala, tá bom? Então, ele super se preocupa. E aí, ele vê, por exemplo, a gente estava na praia esse final de semana mesmo, e aí um amiguinho lá da Sofia, né, no primo e tal, começou a falar, você não corre melhor porque você é mulher. E aí, ele veio me contar, e a mãe da Sofia, que é psicóloga, falou para ela, não, da onde você tirou isso, que mulher não corre bem? E não sei o quê. E ela começou a falar. E aí ele veio me contar, mamãe, a Ana falou, porque o fulano falou que a Sofia não corria bem porque ela era mulher. E não sei o quê. Aí, tipo, ele já entende muito, cara. E eu acho ótimo, porque a gente vive uma sociedade ainda muito patriarcal e machista, e com tantos casos de feminicídio, não é à toa. E ele vê essa minha luta muito grande também. E eu converso muito sobre isso com ele. Então, ele assistiu alguns trechos daquela série da machosfera da Netflix. Ele me viu vendo e se interessou, e eu deixei ele ver algumas coisas, outras coisas eu passei e tal.
Mas eu acho que eles precisam estar muito conscientes desde cedo desse repertório aqui. Porque inclusive, eles já são bombardeados com esses conteúdos no YouTube. Eu descobri que o algoritmo manda para eles, assim. Exatamente. Assim, o exemplo dos pais é extremamente importante. Extremamente. Olha, eu vou te falar, lá na psicologia, a gente tem uma piadinha interna que a gente fala que na parte da psicologia infantil, o problema não é a criança. Perfeito. São os pais. São os pais, sempre. Porque quando você vai fazer uma análise, uma avaliação do perfil da criança, e aí você chama os pais... É sempre. Aí você vem todas as respostas. Exato. Então, a criança... Por isso que tem que ser conjunto o trabalho, né? A terapeuta sempre fala, é com vocês. A família, a escola, se precisar de um psicoterapeuta. Mas você vê que, normalmente, assim, a criança que tem determinados comportamentos, você vai olhar primeiro em casa. Perfeito. Então, assim, o trabalho que, com certeza, você está fazendo com o Gabi é maravilhoso. Porque ele não vai ser um menino misógino. Sim. Ele vai ser um menino que ele vai defender as mulheres, ele vai entender sobre direitos iguais. Exato. E preciso dizer que eu estou amando vendo você falando sobre o direito das mulheres, porque sim. é uma pauta que mexe muito comigo. Sim. Esse caso que você estava falando da PM, Gisele, da PM, da Gisele, eu acompanhei porque, assim, eu amo muito podcast de True Crime. Eu amo Beto Ribeiro, Ribeiro lá do YouTube. E aí eu acompanho muito esses casos. E foi uma coisa assim, todos os casos me tocam muito, mas esse, assim, em especial, pela frieza daquele homem. Sim. Né, pela forma como ele usou o poder dele. Perfeito. Né, usou ali a patente dele para poder diminuir os soldados que estavam ali, não permitir... não, foi tomar banho, não deveria ter ido tomar banho, foi tomar banho. Toda aquela... Ele construiu tudo aquilo. Então, assim, você vê uma moça jovem... Bonita, assim, que tinha uma vida promissora, sabe? Humilde, que você começa a ver ali as conversas dela, batalhou para entrar na polícia. Você fala, gente, isso não pode ficar assim. Exato. Aí você vai e me aposenta o cara para ganhar 30, 50 mil por mês. Ele cometeu um crime e, assim, não vai ser julgado. Ele foi premiado, né? E tantos outros casos que a gente como vê. A sociedade ainda protege, né? Você fala assim, gente, isso... mas ela estava traindo ele, ou não sei o quê. Sabe? Porque a lei da misoginia, o homem não vai poder falar mais nada para a mulher. Não é sobre isso. Não é isso, gente. Quantas mulheres morrem vamos colocar por ano no Brasil? 4 por dia, né? 4 por hora, se eu não me engano. E aí você fala assim, realmente não tem que ter lei? Não, imagina. Não dá. Tem que continuar deixando esses caras aí... Quando eu coloquei o conteúdo da Machosfera, eu falei, você tá fazendo o mesmo. Cara... Quantos homens morrem porque mulheres mataram todos os dias? Eu não vejo essas estatísticas assim. Exatamente. É querer ter uma discussão que não existe. Não existe. Você fala, não existe. É que eu acho que há um ressentimento masculino muito grande, porque a gente está vivendo uma ruptura, né, Nath? A gente está vivendo um momento político muito específico em que as mulheres estão se colocando... A gente precisou se revoltar para que algo começasse a acontecer. E aí existe um ressentimento dolorido, uma dor masculina que está causando, inclusive, mais feminicídios, porque eles não sabem lidar. Homens foram naturalmente ensinados a não falar sobre os sentimentos, a reprimir ou lidar com raiva com o que sentem. Então, eles não sabem lidar com isso, eles se sentem reprimidos e ressentidos porque eles veem as mulheres cada vez melhores socialmente, mulheres vivendo mais, mulheres cuidando da saúde, mulheres em cargos mais altos, e eles se sentem reprimidos porque eles perderam o lugar do privilégio. É basicamente isso. Concordo e aí, o que eles estão plenamente. fazendo? Eles estão matando para retomar esse privilégio. E é isso. O que a gente vai fazer? A gente precisa se proteger. E ter cada vez mais políticas públicas de proteção a nós. Porque a gente não vai mais parar, a gente não pode retroceder. A gente não pode mais retroceder. A gente está aqui, a gente vai só continuar. Eles que lutem também, para se conscientizar. A gente não quer uma luta de homens contra mulheres. A gente quer uma luta de homens com mulheres. Que a gente se una nisso. Ninguém está falando para não ser. A gente quer homens capazes de entender os nossos direitos. Né? A gente não quer homens que lutem contra os nossos direitos. É isso. E eu acho que o papel dos pais é extremamente importante, porque Perfeito. essa geração que está por vir, a gente está plantando. Sim. Eles vão colher. Então, assim, eles precisam estar preparados, né, para poder lidar com isso e como o Gabi de falar. E assim, eu fico super orgulhosa quando eu vejo as crianças, meus sobrinhos também, minha sobrinha, Eu acho que ela é ótimo. toda feminista. E assim, não é uma coisa, óbvio que tem a questão de como a família lida. Mas, assim, eles tratam isso com tanta naturalidade que quando eles veem alguma coisa diferente, eles já falam, como assim? Como assim? Quando o Gabi Como viu... mulher não pode correr mais do mais que que homem? Quando o Gabi viu o conteúdo do Machosfera lá, ele falou, mas esse cara devia estar preso, mamãe. Ele não está
preso? Ele tá falando esses absurdos? Aí eu falei, não. Aí, só que no fim do podcast, não, do documentário, o cara foi preso por alguns crimes e tal. Eu falei, olha, filho, você acertou, ele agora foi preso. E isso, eu não sei se você tá super por dentro desse assunto, mas eu estava vendo outro dia alguma notícia falando que esse movimento veio da Europa. E eu falei, gente, isso está no mundo inteiro. Inteiro. E Tá cada no vez mundo mais inteiro forte. E cada vez mais forte você vê. E aí agora vem um ator da Globo. Ah, eu vi aquela criatura. Aí pronto, sabe? Aí assim, Nath, é difícil. Aí você vê que tem no Brasil. E segundo o estudo da FGV, que foi o estudo que eu baseei o meu post da Machosfera, existem grupos de misoginia no Telegram, sem regulação nas redes sociais, que existem grupos pesados, inclusive escola de como fazer isso com mulheres, como violentar mulheres. Assim. É um negócio absurdo e que não é regulado. Aí, não, vai ter censura na regulação das redes. Não é censura, gente. É proteção, é crime. A gente está protegendo nossos filhos disso. A gente está protegendo nossas mulheres disso. Não é censura, é proteção. E você vê, às vezes, viralizam alguns posts. Eu vi outro dia de uma professora falando de alunos, ela professora de um colégio particular bem renomado, os alunos falando sobre estupro. Fulana é estuprável, a outra não é estuprável. Isso é vocabulário que adolescentes devem usar? Imagina, gente, não dá. Falo, gente, vou dar aquela meio que de velha. Na minha época, se alguém falasse isso, algum menino, a mãe metia ali a mão na cara. A mão na cara. Isso não é coisa que se fala. Então, assim, esse tipo de discurso desses caras, eles normalizam. Normalizam. É normal você falar a fulana que é estuprável, que não é estuprável. Né? Mulher realmente tem que ser submissa. Beta. Você viu aquele caso, né, daqueles adolescentes que fizeram um estupro coletivo na moça do Rio de Janeiro lá. Então, assim, terrível, e o vídeo que eles fizeram, uma mãe vai chorar hoje. É como se... Cara, e assim, o pai defendendo. Então, e aí existe esse comportamento que você vê que vem de dentro de casa, né? Você vê que talvez o pai seja assim com a mãe, o menino vê, quanto ele, né, descredibiliza. Porque o que eu ensino para o Gabi é assim, que violência não é só violência física. É quando você descredibiliza a mulher, quando você diminui, quando você não ouve o que a mulher tem a dizer, quando você diz que ela está fazendo drama por ela estar chorando. Tipo assim, são várias violências. A violência do silêncio, que um dia desse eu falei pro meu marido, eu falei, olha, é o seguinte, a gente tem que conversar. Porque você passa 5 dias sem falar comigo, você acha que é ok? Isso aqui é uma violência que você está fazendo comigo. Entendeu? Então, assim... de silêncio. Exatamente. Eu falei, não, isso aqui é violência. Eu não quero mais isso. Ou a gente conversa, ou é isso. Então, assim, relação, Nath, dá trabalho. Se relacionar dá trabalho, casamento dá trabalho, ter amigos dá trabalho. As pessoas querem mais fácil. Não, a gente precisa aprender a lidar com as divergências, com os conflitos. Mas ninguém quer mais conversar, né? As pessoas estão tão loucas com essa coisa de polarização de direita, de esquerda, que ninguém consegue mais conversar um com o outro. Nossa, e na internet isso fica muito difícil, né? Esse é um assunto inflamado que, assim, qualquer coisa que você fala nas redes sociais, qualquer coisa... Eu, que sou uma pessoa que eu defendo muito pautas sociais. Muito. Muito. Você é de esquerda porque você defende pauta social? Muito social. Eu defendo mulher, eu sou de esquerda. Você fala, entendeu? Isso não tinha que isso não deveria estar vinculado à política. À política. Tipo, na verdade, tudo é política, né? É direitos humanos. Exatamente. Por que direitos humanos virou uma pauta de esquerda? Mano, é muito foda. Não deveria, né? Então eu falo, esse é um assunto inflamado e extremamente chato. Extremamente chato. E eu falo assim, ultimamente eu tenho evitado exatamente para não me sobrecarregar. Perfeito. E pelo bem da minha saúde mental. É isso. Falo porque as pessoas não conseguem interpretar aquilo que você fala. Não conseguem. Eu falo desde quando ajudar alguém, você falar, por exemplo, que tem absorvente gratuito. Porque tudo que eu vejo que tem de gratuidade, eu sei que o meu público é totalmente... tem pessoas de várias classes sociais. Então, pode ser uma pessoa que tem condições, mas tem pessoas que não têm. Sim. Nenhuma condição, como já aconteceu de eu ligar para seguidores, que às vezes eu fazia isso. Vou fazer uma chamada para seguidores. E aí você vê a casa da pessoa, Márcia. A pessoa morava num lugar que... Você falava, gente, olha a casa da pessoa. Sim. Né? Então, assim, você vê o nível de diversas pessoas outra coisa que eu lembrei agora. Eu tenho muitos seguidores em Belém, viu? Beijo para minha... Manda um beijo. Meus conterrâneos de Belém do Pará, um beijo. Eu tenho muitos seguidores lá, inclusive também no interior de Belém. E teve um período que eu não sei, assim, o que aconteceu. Teve um post, na verdade, teve um post meu que viralizou. E foi quando me trouxe muitos seguidores de lá, da região ali do Pará. E aí eu descobri uma realidade
que me deixou muito chocada. Foi abuso de adolescentes nessas Sim. regiões mais ribeirinhas, né? Sim. E eu comecei a receber alguns relatos. Márcia, É muito difícil. É. isso me deixou de um jeito, assim, que tipo, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu estava na terapia. Porque, assim, a vontade que você tem Sim. é de sair onde você tá e falar, eu vou ajudar essas meninas, adolescentes, falando É pra muito mim. difícil. Olha, Nath, teve uma adolescente que uma vez me mandou uma mensagem porque um tio da família, ela tinha acho que 12, 13 anos, abusava de várias meninas. Ela morava numa região lá mais ribeirinha e tal. E aí ela falando, tipo, e a família acha isso normal. É muito, muito cultural, né? Que não E aí deveria. ela falando que ela estava batalhando porque ela queria tentar ir morar com a tia numa outra cidade para poder fugir dessa situação. É. E aí você via as fotos ali, Não você tem falava, nada. gente, uma criança, Uma criança. Aí eu falava, vontade que tem de você ir lá, pegar essa, dar uma de justiceira, de Dexter, Sim. ir lá e falar assim, gente, eu vou dar um jeito nessa praga desse E homem. você vê que são... Eu costumo dizer que a Amazônia é invisível, né? Essas regiões são invisíveis para o poder público. Eles não são vistos. Então, até então, eu nunca tinha, assim, ouvido falar. E assim, e quando eu cheguei a falar, não citar os nomes, né? Porque, além de ser Sim. menores, é uma coisa que eu comecei a falar nas redes sociais, começou a aparecer muito mais. E gente falando, Nath, realmente, eu sou aqui da região. E isso realmente acontece. E eu falei, meu Deus, e ninguém Então, olha a pra minha isso. família é da região de Chaves, num município bem pequenininho, lá da Ilha do Marajó. E a minha irmã, para chegar lá, a minha irmã fez um trabalho, ela é fotógrafa, fez um trabalho bem bonito lá na região, tirando fotos de familiares da nossa família, assim, para criar uma memória para eles, né, para eles se verem. E aí, para ela chegar lá, ela teve que pegar barco clandestino, porque não existe barco que faça a linha até esse município, que é o extremo norte lá do Marajó. E não tem água encanada, não tem luz, a luz é precária, tem até o momento da luz ali, depois apaga tudo. E são muito... Por exemplo, eles sofreram golpes de pessoas que chegaram lá falando que iam fazer documentos para eles e fizeram empréstimos nos nomes. São pessoas muito sofridas. A minha irmã demorou muito tempo para ganhar a confiança de algumas pessoas para conseguir tirar as fotos, porque são pessoas muito ressentidas de tudo também, que têm medo do que chega, porque as pessoas não conhecem aquela região e vêm com o olhar do exótico, com o olhar do que com maldade, né? Então, eu tive na família histórico de casos de abuso de tias minhas que tiveram que casar com 12, 13 anos, né? E sofreram abusos. Então, assim, é muito triste a gente ver que ainda é uma Amazônia invisível e que ainda é uma Amazônia também que é estigmatizada e que sempre que teve a COP30 agora, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre essa realidade também. Porque as pessoas chegam lá e falam isso aqui é caro, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é não sei o quê. E eu comecei a bater muito forte, fiquei muito... Na época da COP, foi uma época que eu fiquei desgastada emocionalmente. Eu estava acompanhando. Para mim era muito difícil ver preconceito, xenofobia com a região, com as pessoas e com tanto de coisa linda, com tanto de cultura, de riqueza que a gente tem. E o Brasil desconhece, entendeu? O Brasil pisa em cima, entendeu? Então, para mim, como uma mulher do Norte, eu me sinto sempre muito nesse papel também de estar mostrando e falando sobre isso muito forte, sempre que eu tenho oportunidade, é claro. É isso, né? E um beijo lá. Um beijo, Belém do Pará, que saudade. Beijo, Belém. Eu não conheço ainda, mas sou doida para conhecer. Vamos. Minha mãe esteve lá o ano passado. Minha mãe já teve 2 vezes, que a gente tem uns amigos que foram morar para lá. Eu foram vou morar sempre. Lá. 2 vezes por ano eu vou, minha família vai provou também. um monte de coisa, me mandava mensagem, né? E a galera, que sempre que eu posto que eu tô tomando açaí, eles querem me agredir. Quando eu tô tomando açaí aqui em São Paulo. Ah, aquele açaí. Isso não é açaí, Nath. Isso é sorvete. Eu não tomo. Credo, isso daí não dá, Nath. Eu falo, mas eu amo. Não, Nath, você tem que tomar o açaí daqui. É tudo menos açaí aquilo. Ai, Má. Mas eu tô muito feliz com esse nosso bate-papo aqui, com essa nossa conversa. Muito obrigada por você Já ter vindo acabou! aqui. Muito obrigada por você Obrigada ter vindo aqui, eu. por você ter compartilhado um pouco das suas dores, das suas vitórias. E poder chegar cada vez mais próximo do público, né? Ai. Eu tenho certeza, Má, que você vai crescer muito, 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 muito Amém. ainda. Porque você é uma pessoa que você brilha. Amém. De verdade, Obrigada, você Nath. brilha. Quando eu tô ali vendo seus stories, eu tô dando risada, tô vendo as coisas que você tá falando. Você tá no Pepeca Flix, não tá? Tô. Tá!
Então, deixa abaixo. Deixa abaixo Deixa pra Braga abaixo, que eu Flex. fico morrendo de rir com os melhores amigos da Márcia, Eu gente. amo. Meu Deus do céu. Eu tô lá olhando e falo, gente, essa Márcia é Doida. É porque ali é a Márcia real, né? Sem filtro. É a Márcia sem máscara. Fala, essa Márcia é doida. Dou muita risada. É muito Acompanho bom. você na sua viagem lá com o Gabs, Gabs. vendo vocês super felizes, É né? isso, a vida é isso. Então a gente fica feliz em ver pessoas de verdade, porque assim, De gente fake, né? O mundo tá cheio. performance, pra mim é não. É difícil, Ver nesses né? perfis, eu falo, gente, a vida não é um morango. Não A é. vida é de verdade. E é isso que as Sim. pessoas querem ver, vida de verdade, pessoas de verdade. Então, eu sou Obrigada, muito viu, grata. Nath? Eu também fico muito feliz da gente ter se conectado desse jeito, que eu acho que é uma conexão muito real, que quando você traz também para a internet esse assunto da pauta da saúde mental, hoje, cada vez mais, eu vi um último estudo recente sobre burnout, por exemplo. Assim, é uma sociedade que está vivendo uma pandemia de burnout, sabe? Se a gente não falar sobre isso, você viu que vai ter agora a nova NR1. NR1. Né, que também vai bater nas empresas, né, que as empresas vão ter que se remodelar e tudo. Porra, só agora, né? Cara, com tanta gente que já passou por tantos problemas de saúde mental, eu mesma, vejo amigos que ainda passam por isso em várias emissoras. Então, assim, a gente precisa falar mais sobre isso, porque fica parecendo que o trabalhador que reclama de saúde mental é fraco. A gente ainda tem esse estigma. Isso daria uma outra pauta de um outro podcast, a gente ficar falando aqui 1 hora. Mas, assim, a gente precisa muito falar sobre esse tema. Então, parabéns pelo teu trabalho, que ele é grandioso, que você cresça muito também. Que assim Amém. seja, que assim seja, amém, que assim seja. Se você quiser deixar uma mensagem final para as pessoas Ei! da Márcia sobre saúde mental, sobre inspiração, fique à vontade. Ai, gente, sigam a Nath. Sigam a Nath nas redes sociais, Nath Cavalcante. E eu acho que vamos falar mais sobre esse tema abertamente, nas mesas, nas famílias. Vamos fazer da saúde mental uma pauta de vida, sabe? Assim, que a gente não tenha que falar de saúde mental como um estigma, como algo ruim. Não, a gente vai cuidar da nossa saúde mental pro resto da vida. Sempre vai ser você com você mesmo pro resto da vida. Então, se você não cuidar de você, né, aquela história de colocar a máscara primeiro em você para depois no outro, né? Cuide de você para poder cuidar do outro. A mulher tem essa coisa de querer cuidar de todo mundo. Então, olhe para você, tenha seu tempo de paz, de isolamento. Não é solidão, é um isolamento que vai te reconectar com você mesma. Né? Faça um pouco de meditação, um pouco de silêncio, um pouco de... Né, que você consiga ter aquele momento de paz na sua vida, que eu acho que são esses momentos que te trazem para o que você é. Nunca esqueça do que você é. A sua essência não pode se perder no meio do caos. Eu acho que é isso. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. E até o próximo Nath Terapia. Tchau, tchau. Até mais.